Para quem não me conhece, eu sou Samantha Castro. Eu sou dentista por formação, mas foi vivendo meu mestrado que eu descobri a biomassa de banana verde. Eu tinha muito problema para ir no banheiro, muito problema, muitas intolerâncias alimentares, a lactose era uma delas. E aí foi pesquisando sobre receitas mais saudáveis que eu descobri, que eu me deparei com a biomassa, e ela realmente cumpre com aquilo que ela promete, que é colocar o nosso intestino para funcionar. Então eu digo que ela primeiro mudou a minha vida pessoal, porque eu passei a ir no banheiro, né, de forma regular, sem sofrimento. Então até meus 24 anos eu não sabia o que era ir ao banheiro tranquilamente, sempre era um sofrimento. Então foi a partir dos meus 25 anos que eu descobri a biomassa e pude, então, começar a usufruir dos benefícios dela na minha vida. E depois ela mudou minha vida profissional, porque eu comecei a fazer os doces para conseguir fazer uma renda extra ali para finalizar o meu mestrado, e depois eu não consegui mais percorrer o caminho de volta. Eu me apaixonei tanto por esse universo, pela pessoa que eu fui me tornando, pela mulher que eu fui me descobrindo e me transformando nesse processo, que eu acabei deixando a odontologia de lado e me dedicando 100% para o meu negócio de doces funcionais feitos à base de biomassa de banana verde, tá bom? Então, hoje, a minha missão é propagar a biomassa ao redor do mundo, e é claro que eu jamais conseguiria fazer isso sozinha. Então, a gente ensina outras mulheres também a trabalharem, a empreenderem com os doces funcionais à base de biomassa de banana verde, trabalhando dentro da cozinha de casa, de forma que elas faturem pelo menos R$2.000 por mês, tá bom? E isso já tem acontecido com várias e várias alunas, vocês vão ter a oportunidade de conhecer algumas delas aqui no decorrer do La Cocina, do nosso curso gratuito, durante esse período aqui que estaremos mais juntinhas. E, meu povo, o tema da live de hoje é como começar a sua venda de doces funcionais trabalhando de casa. A gente já falou um pouquinho aqui para vocês no nosso primeiro episódio, na segunda-feira, que tá salvo, tá bom? Tá? Essas lives estão ficando salvas aqui para vocês. Nós falamos sobre os utensílios necessários para você iniciar um negócio. Nós falamos, hoje nós vamos falar sobre como, de fato, iniciar essa venda. Então, ontem a gente falou também um pouquinho sobre como que a gente consegue fazer receitas saudáveis e gostosas e acessíveis financeiramente falando. Provei para vocês que os ingredientes que a gente usa dentro da nossa confeitaria funcional aqui não são ingredientes caros, são ingredientes acessíveis, e eu me preocupo com isso todas as vezes que eu vou criar uma nova receita. E hoje a gente vai falar de fato sobre como começar essas vendas, tá bom? A ideia é ir tirando o medo de vocês, é ir tirando o preconceito, é ir tirando qualquer tipo de receio de que, nossa, não dá para eu começar com o espaço que eu tenho. E eu já falei para vocês, eu já mostrei, inclusive, que dá para começar. Se você tem um forninho elétrico, tem um fogão de 4 bocas, não importa. A gente consegue adaptar o nosso negócio, o nosso formato de trabalho a qualquer espaço que a gente tenha dentro de casa. O que eu digo é que a gente precisa só de uma boa vontade aí, uma vontade muito forte de fazer as coisas darem certo. Porque aí, com certeza, é isso que vai fazer a diferença, tá? Então, eu percebo assim, muita gente até quer, né, mas tem muitas dúvidas ali sobre os passos, sobre o passo a passo inicial, justamente para começar a trabalhar com doces mais saudáveis. E o nosso objetivo com essa live de hoje, terceiro episódio da 7ª temporada do La Cocina, é justamente fazer com que vocês tenham um norte em relação ao que eu vou fazer, Samantha, por onde que eu vou começar. Então, essa live vai nortear vocês em relação a esse processo. E eu já quero começar falando para vocês aqui. Hoje nós já temos mais de 1.000 alunas, então eu consigo, em cima dos nossos, em cima delas mesmo, da prática, do que eu acompanho ali, eu consigo já dar várias informações para vocês. E uma delas é que eu percebo assim, que tem algumas alunas que nos primeiros meses elas já conseguem faturar mais de R$1.000. Tem aluna nossa que no primeiro mês já bateu R$3.500. Tem aluna que já vai de forma mais lenta, tá? E tá tudo bem, gente. Eu já quero deixar claro aqui que o importante é você ir num ritmo que seja viável para você, que faça sentido para você. Então, tem alunas, tem mulheres que querem levar como uma renda extra, como uma ocupação ali a mais, mas tem outras que querem fazer disso o seu negócio principal. Então, eu tenho alunas que começaram comigo aqui, empreendendo, e tinham um outro trabalho fixo e diziam assim para mim: Sal, o meu sonho é chegar a um ponto onde eu possa me dedicar somente para os doces e eu possa pedir demissão do meu outro trabalho. E isso já aconteceu, tá? Então, eu lembro bem, a gente falou isso em live,
é a Thaís, não sei se ela está aqui, da turma 1, e ela já está vivendo a realização desse sonho, que foi pedir a demissão do trabalho antigo e se dedicar hoje a trabalhar apenas com os doces, que é o que faz ela mais feliz e realizada, tá bom? Então vocês vão ver, e dentro da turma de vocês, né, quem for migrar com a gente junto para o curso, vai perceber. Tem meninas que fazem isso realmente como uma forma de fazer uma rendinha extra, e tem mulheres que não, que querem dedicar a vida delas para o negócio com doces funcionais. E aí, o que acontece? É claro que o retorno que você vai ter, como tudo na vida, ele é proporcional à sua entrega, ele é proporcional ao seu esforço. Então, se eu vou para a academia uma vez por semana, eu não vou ter o mesmo resultado de quem vai 2 vezes por semana. Se eu vou 2 vezes, eu não vou ter o mesmo resultado de quem vai 3 vezes. Tá? E assim por diante. Então, eu peço que vocês tenham essa consciência. Vocês querem o resultado? Mas qual é o resultado que vocês querem? Qual é o objetivo que vocês querem alcançar? Porque a gente precisa ser justa com a gente mesmo. Então, se eu sei que o meu objetivo, que o meu sonho é grande, eu preciso fazer coisas grandiosas para alcançar esse meu objetivo que é grandioso também, tá? Então, se você quer fazer uma boa colheita, você precisa necessariamente fazer um bom plantio. Então, o que acontece? Eu, no começo, como eu até antecipei aqui para vocês, logo que iniciou a live, eu comecei a fazer os bolos porque eu fazia para o meu consumo próprio. E aí, eu estava fazendo meu mestrado, meu pai me sustentava nessa época, e ele não pôde mais me manter, me sustentar lá em Bauru, interior de São Paulo, que foi onde eu fiz o meu mestrado. O que aconteceu? Eu me vi diante da necessidade de fazer a minha própria renda extra. E eu vi nos bolos uma grande oportunidade. As pessoas, eu já postava na minha rede social o bolo, e isso começou a naturalmente despertar o interesse nas pessoas que me seguiam. Tipo, como que é um bolo feito à base de banana verde, de biomassa de banana verde? Então, em cima dessa curiosidade, eu pensei assim, eu vou ofertar aqui, então eu vou fazer uma quantidade de bolos para que eu consiga fazer uma renda extra e eu consiga finalizar meu mestrado. Então, gente, eu comecei esse negócio todo aqui hoje justamente querendo fazer uma renda extra. Mas, como eu falei para vocês também, eu fui me encantando, eu fui me apaixonando tanto pelo processo, por toda aquela Samantha que eu comecei a ver nascer, né? Até então eu era uma pessoa insegura, eu era uma pessoa cheia de medo, de receio, nunca tinha vendido nada na vida, eu não sabia falar de dinheiro. Então, quando eu me vi diante daquele contexto onde eu precisava fazer uma renda extra, todas aquelas características que você precisa desenvolver, você vai desenvolvendo. A vida está te exigindo aquilo, não é uma questão de escolha. Então, eu comecei a falar de dinheiro, eu comecei a aprender a vender, tá? Eu não sei, eu tinha várias dúvidas, eu fui quebrando a cara, eu ia pedindo conselho de um, de outro, eu ia lendo livro, eu ia testando. Não teve ninguém que veio e me disse assim, Samantha, faz isso. Então, eu fui indo, tá? Eu fui dando os meus próprios passos. E aí eu fui me apaixonando por esse processo, porque apesar de ser muito desafiador, ele é muito apaixonante. Como eu estou dizendo, eu comecei a conhecer uma Samantha cheia de força, cheia de garra, cheia de determinação, que eu descobri que eu estava disposta a pagar o preço para chegar onde eu queria chegar. Então, eu me apaixonei pela pessoa que eu comecei a me transformar, que eu comecei a me tornar no percorrer dessa caminhada, no percorrer desse trajeto, tá bom? Então, eu não consegui mais deixar de lado. E até então, até esse momento, eu lembro que eu falava assim, beleza, eu vou me dedicar entre a odontologia e o meu negócio com doces funcionais. Mas logo eu vi que não dava para ser assim, não naquele começo, porque tudo que está no começo exige uma dedicação exclusiva sua para que dê certo. Então, quando chegou a hora de eu fazer minha escolha, eu escolhi, de fato, me dedicar para os doces funcionais e estruturar minha vida em cima desse meu negócio que faz todo sentido para mim, que faz meu coração bater mais forte e que me faz feliz todos os dias, apesar dos desafios, tá bom? E aí, gente, nessa jornada, acreditem no que eu tô falando para vocês, nessa jornada, muito mais importante que o faturamento, é a pessoa que você vai se tornar durante o seu processo. Sabe por quê? Se o faturamento sempre fosse mais importante, todo mundo que fatura alto, todo mundo que tem dinheiro no bolso estava feliz da vida. E o que é que a gente vê por aí, né? A coisa mais comum de a gente ver, inclusive, são pessoas com bom poder aquisitivo, são pessoas com muito dinheiro no bolso e que são infelizes, tá? Elas não estão fazendo aquilo que faz sentido para elas. Elas têm grana, mas isso não é o suficiente. Tem uma hora que ter dinheiro não é o suficiente. Você quer mais. Você quer algo que realmente alimente o seu ser, que alimente a sua alma. Então, quando a gente pode nos transformar no melhor que nós podemos ser, quando isso também
vai trazer uma boa fonte de renda para a gente. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, aí sim a gente começa a viver, a falar de algo que realmente vai sim trazer felicidade. E essa felicidade, ela vai estar além, tá? Não, ela não está diretamente ligada, ela não significa só faturamento. Quanto maior meu faturamento, maior minha felicidade. Isso não é verdade. Então, assim, não é apenas sobre fazer 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil. É sobre quem você se torna para chegar lá. Né? Eu digo que é muito triste a gente ir embora dessa vida sem descobrir todo o potencial que a gente tem. E quantas pessoas não vão embora dessa vida sem realmente descobrir aquilo que elas podiam se tornar, aquilo que elas podiam ser, né? Então, não é, hoje em dia está cada vez mais comum, eu tenho várias amigas que têm uma formação, mas que atuam, que trabalham em outra área, porque a gente está sendo chamado, nós estamos sendo convidadas, e tudo que tem acontecido no mundo, eu vejo como um convite nesse sentido, para que a gente realmente viva a vida que faz sentido. Que a gente não tem mais que se apegar a título, eu me formei nisso, eu não gosto, mas eu vou ter que fazer porque essa é a minha formação. Não. Hoje eu acho que o mundo, né, tá muito mais aberto para que você realmente possa fazer, viver daquilo que faz sentido para você. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui, tá? É sobre você realmente fazer algo que faz sentido e sobre você desenvolver todas as características, todas as competências que você pode desenvolver nessa vida aqui. Nada de ir embora dessa vida sendo uma pessoa mais ou menos. Já pensou, eu fui embora dessa vida sendo uma... Vamos supor que nós morremos, estamos lá no céu, e olhando para a vida que a gente levou aqui na Terra. Caramba, que triste deve ser, né? Você olhar e ver que você não se desenvolveu porque você ficou ali na sua zona de conforto e a zona de conforto é o pior lugar para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Como o próprio nome já diz, ela é confortável, você fica lá na boa, mas nada que é extremamente confortável te faz crescer, nada que é extremamente confortável te faz evoluir. Então tenham isso em mente, tá bom? A gente tem uma das nossas alunas, a Michelle, a Mi, que é do Rio de Janeiro, e ela, gente, é uma dessas alunas que ela fala assim, eu tô caminhando, mas sempre no ritmo dela. Ela não pega pilha de outras pessoas, ela vai no ritmo dela. Então ela diz, eu tô muito feliz com o que eu já conquistei, com o que eu estou conquistando, mas eu vou no meu ritmo, porque eu tenho minha casa, eu tenho os meus filhos. Então, assim, ela encontrou o ritmo que faz sentido para ela. Mas muito cuidado. Encontrar o ritmo que faz sentido para você não significa ficar acomodada, não significa ficar parada. Você tem que estar constantemente buscando ser uma pessoa melhor. Você tem que estar constantemente buscando a evolução do seu negócio. Mas, claro, isso dentro daquilo que se encaixa para o seu contexto de vida atual, para a sua realidade de hoje. Agora, eu tenho alunas, né, que já estão mergulhando de cabeça, se dedicando 100% do tempo para isso, porque já querem abrir uma loja, já estão fechando parcerias com academias grandes. Então, nós temos de todos os tipos, alunas com perfis diferentes. E aí, para mim, por exemplo, para a Michelle, a questão do faturamento dela, né, o quanto ela está conseguindo se desenvolver. Ela disse, nunca me imaginei como empreendedora. Ela entrou no curso porque ela queria transformar a alimentação da família dela. E aí, ela naturalmente foi começando a vender para um, para outro, e agora está empreendendo. Então, ela já está muito feliz de ver que, eu sei vender, eu sei ser empreendedora, as coisas estão acontecendo para mim. Ela está recebendo propostas de parceria e o negócio dela está crescendo, tá bom? Então, para ela, o faturamento que ela tem hoje já simboliza a autonomia e a independência dela. Aí eu lembro que a gente fez uma live aqui, ela estava com o cabelo comprido e tal, aí ela começou a trabalhar, isso foi bem no comecinho, começou a trabalhar na outra live, ela já estava com visual diferente, super feliz, e ela dizendo, mulher, isso aqui eu já fiz com o meu dinheiro, eu já pude ir para o salão sem precisar pedir dinheiro do meu marido. Isso para ela foi muito especial, né? Então tem alunas que conseguem fazer o aniversário da filha, tem alunas que conseguem viajar, tem alunas que conseguem ter uma loja, não sei qual é essa situação, mas a gente está aqui para encaixar o nosso formato de negócio para qualquer contexto de vida. Tá? Então, assim, muita gente começa sem ter experiência na cozinha, né? Muitas sem nunca terem vendido nada na vida. Foi assim que eu comecei. Gente, eu nunca tinha vendido nada. Sabe o que é nada? Tipo, quase nada na vida mesmo. Eu tinha vendido uns bolinhos na faculdade, mas bolo feito com trigo ainda na época, e só. Mas eu não sabia falar de dinheiro. Várias vezes, quando eu fazia o bolo, a pessoa vinha me perguntar o preço. Eu, não é nada não. Fica de presente. Então, assim, eu não sabia realmente falar de preço. E assim como eu, muitas meninas começam sem nunca terem vendido nada na vida. E elas começam, óbvio, que é o que eu ensino dentro da cozinha de casa, tá? Então, não precisa de uma mega estrutura, não precisa de um ponto físico, mas
você precisa ser firme e seguir as orientações que nós vamos passar aqui para vocês. Por quê? Você já vai poder começar de casa, você já não vai precisar fazer um investimento inicial muito grande, mas algumas coisas você vai precisar fazer, não tem para onde correr. E algumas dessas coisas eu já vou dar orientação na live de hoje. Então, antes de a gente continuar, antes de a gente dar continuidade, tem uma matraca hoje, né? Falando muito rápido, inclusive. Antes de a gente continuar, eu queria que vocês me dissessem aqui quem que já vende alguma coisa, ou já vendeu, ou quem nunca vendeu nada. Deixa eu fazer uma pesquisazinha rápida aqui para saber quem são as pessoas que estão aqui comigo na live, tá? Respondam aí para mim. E aí, eu vou dar 3 opções para ficar mais fácil de eu tentar desenhar o perfil de vocês. E aí, vocês respondam com 1, 2 ou 3, tá? Vocês vejam qual o perfil que vocês se encaixam e me respondam com 1, 2 ou 3. 1, Sá, eu nunca vendi, nem nunca fui muito de cozinha, tá? Até fez um bolinho ou outro ali, mas você se vê interessada por esse assunto agora? Mudou alguma coisinha na sua vida? Alguma chave virou e você está interessada? Essa é a situação número 1. Situação número 2, já vendeu ou vende qualquer outra coisa, pode ser outros doces, pode ser roupa, pode ser qualquer outra coisa, mas você nunca trabalhou com confeitaria, funcional? Essa é a opção número 2. E 3 é se você já trabalha com doces funcionais, tá? Deixa eu tentar ler aqui. Vou começar agora. Valdileia, quero aprender no seu curso. Que bom, Valdileia! A Eliane, eu já vendo os bolos de biomassa, sua aluna faz tempo, eu sei, Eliane, que bom, você faz parte do nosso exército. Olha, Cristina aqui no YouTube falou assim, vendo bolos e doces há anos, ops, foi rápido demais aqui, e bolos há anos, mas só senti vontade de empreender conhecendo você, confeitaria saudável à base de banana verde. Que maravilha, Cris, fico muito feliz de ter despertado essa vontade em você, tá? Vamos embora. A Érica Bastos falou assim, eu já tive um quiosque de lanche funcional, meu sanduíche natural era com maionese de biomassa. Nossa, eu queria ter conhecido essa lanchonete. Que sonho, gente, que sonho. Várias meninas aqui, 2 e 3. A Fê Doce, guria, botou assim, eu vendia bolo no pote, agora graças a vocês estou entrando aos poucos com a biomassa. Que maravilha. A Ed botou assim, preciso aprender algo novo para me manter. Ai, gente, que bacana conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Espera aí, várias meninas na situação 2, né? Que já vendeu ou vende qualquer outra coisa, mas nunca trabalhou com confeitaria funcional. E agora estão interessadas em trabalhar. Que bom! Vocês estão no lugar certo. Verita Gourmet. Quero fazer bolos de biomassa para todas as minhas clientes chilenas. Nossa, que maravilha! Vai ser uma honra. A Alda botou assim, eu já vendi roupas, bolos no pote, bijuteria, bolsa, de tudo um pouco. E hoje de gourmet. Nossa, que maravilha. Vamos vender doce com biomassa também agora. A Silva Thalita... eu acho que é isso. Já vendo bolos e doces há tempos, mas agora busquei algo novo e está dando super certo. Que bom! Deixa eu ver o que mais. Gente, vocês estão respondendo pra caramba. Fico feliz, viu? Quero aprender a fazer bolo no pote, a Giseuda. A Solange de Carvalho colocou, quero aprender tudo com a biomassa. Solange, fica aqui, então, que você está no lugar certíssimo para isso. Porque a nossa confeitaria ela é toda a base de biomassa. Inclusive, um dia desse eu recebi uma que disse assim, Sá, o que é que eu posso usar no lugar da biomassa? Cara, não pergunte isso para mim, porque eu não consigo imaginar uma vida sem biomassa hoje em dia. As minhas receitas são todas criadas a partir da biomassa, tá? Então, assim, não existe para mim, Samanta, minha especialidade é criação de receitas de produtos à base de biomassa de banana verde. Então, pedir um produto, uma substituição para biomassa, você não está falando com a pessoa certa no caso. A Celiene Santos falou, estou interessada em aprender com você a fazer doces e bolo saudável, que bom. Deixa eu ver o que mais. A Ilza, eu acho que é Ilza Santos Amaral, né? Na minha cidade não tem muita opção, quero aprender a fazer biomassa, incrível. A Tânia Maria, já encomendei um cacho de banana muito bem, já vão se antecipando, já vão achando o fornecedor da banana verde, que isso vai adiantar muito para vocês, tá? Isabela Silva Guedes, já vende roupas, cosméticos, biquínis, mas agora quero vender produtos funcionais. Que bom, Isabela! Eita! Osana da Silva Marques, bom dia, eu vendo pão e vou incluir a biomassa. Maravilha! Gente, que bom, eu fico feliz. Obrigada pela interação de vocês. Então, estou vendo o quê?
que a maioria das mulheres aqui já venderam alguma coisa, mas as que não venderam, todas estão interessadas em iniciar um negócio com doces funcionais, certo? Então, contem comigo, tá? Contem comigo e vamos junto nesse processo. Todos os assuntos que a gente vai abordar aqui durante essa sequência vai ajudar muito vocês. Então, vocês já vão se aquecendo aí com todos esses assuntos. E aí, olha só. O que é que eu quero que vocês saibam? Que eu não quero que vocês façam isso e por isso eu vou dar bastante atenção, tá? Primeiro, eu preciso alertar vocês desde já que só saber receita, eu vejo muita gente chegando aqui falando assim, ó, eu quero receita, eu quero receita, eu quero receita. Se você tá aqui só à procura de receita, aqui também não é o lugar certo para você. No nosso curso, nós temos tanto uma parte do setor de produção, que é só como fazer biomassa, para que é, como que funciona, armazenamento de biomassa, conservação, manutenção da consistência e todas as receitas dos produtos que eu comercializo. E tem uma outra parte toda voltada para venda, para a parte de comercialização. Então, vocês não vão ficar me vendo aqui falar só de receita. Por quê? Porque de nada adianta vocês saberem uma receita muito boa. E receita por receita, tá cheio aqui na internet. Tá no Instagram, tá no YouTube, tá no Facebook. Não falta receita para vocês. Então, e é difícil vocês verem alguém que domina uma receita muito boa e que, só por dominar a receita, essa pessoa tem um bom faturamento, tem muito dinheiro no bolso. Não é sobre isso. De nada adianta eu ter o melhor produto do universo se eu não sou capaz de comunicar isso para as pessoas, se eu não sou capaz de falar do meu produto. Então, eu vou falar com vocês muito mais sobre como organizar o seu negócio, como iniciar, o que tem que investir inicialmente, como atrair o público, o que é público-alvo, como que eu defino o meu público-alvo. Então, eu vou abordar com vocês assuntos muito mais relacionados a essa parte estratégica, que é o que de fato vai fazer a diferença na vida de vocês. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vocês vão pegar uma receita, e no curso gratuito a gente compartilha a receita. Vocês vão ter uma receita e aí depois vocês começam. Sá, me ajuda com precificação. Sá, me ajuda a vender. Sá, eu vendi, mas o cliente não voltou. Então, isso tem um prazo de validade. Isso começa e termina. Se você não tem estratégia, se você não sabe como vender, se você não sabe se comunicar, se você não sabe fazer um pós-venda, se você não sabe como se relacionar com o seu cliente, o seu negócio vai ter um prazo de validade. Ele vai começar e ele vai terminar. Então, você não consegue alcançar o sucesso que eu estou propondo aqui para vocês. Por isso, tá? Em cima de tudo que eu acabei de falar para vocês, é que eu abordo assuntos que eu considero muito mais importantes para que vocês realmente tenham sucesso e consigam ter prosperidade, consigam faturar um bom dinheiro ali, né? E consigam ter uma vida boa. Tá? Então, os assuntos que a gente vai abordar aqui são sempre nesse sentido, de ensinar vocês a como ter um negócio, a como vender, a como criar demanda, a como fidelizar o cliente. E assim, só saber receita de nada adianta. Então, como eu já estava falando para vocês, por isso mesmo que o nosso curso ele foi estruturado em cima de 2 blocos, que é o setor comercial e o setor produtivo. E um dos maiores erros que eu vejo são as pessoas focarem demais no setor produtivo e não focam no setor comercial, tá bom? E mais, ficam no setor produtivo só na parte operacional, fazendo. E não é assim que a gente indica que vocês façam. E aí, dentro de um negócio, eu quero explicar para vocês que existem 3 visões dentro de um negócio. E eu sei que esse assunto que eu estou falando aqui para vocês é um assunto novo, mas abram a mente de vocês. Provavelmente vocês nunca escutaram ninguém falar sobre isso, tá? Mas é esse tipo de conteúdo que vai fazer a diferença na jornada de vocês. Não é um conteúdo raso. Então, comecem a entender como que funciona realmente o negócio. Eu não estou falando aqui sobre uma vendinha amadora de bolo, sobre uma venda que qualquer pessoa faz, que abre um negócio ali que não vai para frente. Como a gente vê, todo mundo mora num lugar aí que com certeza vê lojas e mais lojas, docerias e mais docerias abrindo e fechando, e a gente continua a ver isso todos os dias. Então, para que a gente consiga fazer a diferença, a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar e entender como que o mercado funciona, tá? Então, não é porque você está trabalhando com um doce que você vai fazer de uma forma amadora, pelo contrário. Então, o que acontece? Dentro de um negócio de doces funcionais, como em todo tipo de negócio, existem 3 visões. Porque é você que vai começar o seu próprio negócio, antes de você ter grana para contratar uma pessoa, é você que vai ser tudo dentro da sua empresa. Então, você precisa desenvolver essas 3 visões que eu vou falar aqui, tá? A primeira é a visão estratégica, que é aquela que vai bolar estratégias de vendas e de crescimento do negócio. Então,
eu vou planejar esse mês aqui fechar mais 1, 2, 3 parcerias. Mês que vem eu quero expandir para colocar meu produto dentro de um mercado. Mês que vem eu quero isso. Então, é tudo que vai fazer, é toda aquela visão, todas as estratégias que visam o crescimento do seu negócio, tá bom? Aí nós temos, além da visão estratégica, nós temos a visão gerencial, que é quem bota a ordem na casa, né? Quem gerencia as estratégias para que exista realmente a possibilidade de implementá-las. Então, o gerente é quem vai ali fazer o controle financeiro, o controle de estoque, é quem vai estar ligado nas métricas, nos números, tá? Então, você vai ser a gerente no seu negócio no primeiro momento. Então, beleza, eu quero colocar o meu produto, eu quero fechar 2 novas parcerias esse mês, mas é a parte gerencial que vai pegar todas as informações que você tem, todos os dados que você tem, avaliar a sua estrutura e ver, é possível? Não é possível? O que eu preciso para conseguir atender mais 2 parceiros? Então, é isso que a visão gerencial te permite fazer, tá bom? É realmente planejar para conseguir executar o que a visão estratégica já ordenou previamente. E aí, tem a visão operacional, que é a que nós todas aqui temos, normalmente é a que nós mais temos bem desenvolvida, que é a mão na massa, né? Que eu confesso para vocês que é a minha parte preferida. Eu preciso lutar todos os dias para que eu desenvolva a minha visão estratégica e a minha visão gerencial. Porque se deixar, eu mergulho dentro da minha cozinha, eu amo, essa é a minha parte, assim, realmente minha parte preferida, ficar fazendo a criação de receitas. Então, se me deixar, eu fico aqui na produção o dia todo. Mas não, eu preciso dedicar tempo para minha visão estratégica e para minha visão gerencial. Senão, eu vou sempre ficar no mesmo lugar. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Trabalhar por mais tempo, trabalhar por muito tempo, não significa que seja um trabalho efetivo. Tem pessoas que trabalham poucas horas no dia, mas elas fazem coisas extremamente importantes e que só elas podem fazer. Então, isso dá um resultado melhor do que uma pessoa que fica ali fazendo coisas, não delega função, não pede ajuda de ninguém, quer fazer tudo sozinha. Isso é limitado, tá? Isso é limitado e eu precisei aprender isso aqui e falo com muita propriedade para vocês. A gente precisa, num terceiro momento, não num primeiro, mas num terceiro momento, pensar realmente em delegar, tá? Em pagar outras pessoas para fazerem aquilo que elas podem fazer. E a gente tem que fazer aquilo que realmente só nós podemos fazer, que nós somos as melhores em fazer. Dentro de uma empresa deve funcionar dessa forma. E aí, gente, quando você é mais operacional, você tende a querer colocar a sua energia e os seus recursos, inclusive o seu recurso mais precioso, que é o seu tempo, no setor produtivo do negócio. Então, você se empolga, e eu falo isso com tanta propriedade para vocês, porque eu vivi isso, né? Então, o que acontece? E eu luto todos os dias para não viver mais, mas é bem difícil, é desafiador. Então, o que acontece? A gente se empolga, a gente que gosta da parte da produção, a gente se empolga criando receita. Então, a gente acaba o quê? Focando demais no setor produtivo, né? Fazendo as receitas que são muito gostosas, e aí a gente se apaixona, e aí durante a criação de uma receita, a gente já pensa numa outra, e a gente fica querendo comprar forno, material, começa a gastar sem desenvolver as estratégias de venda. Aí é que dá o problema. Então, eu sempre falo para vocês, e vocês vão me ver repetir mais uma dezena de vezes, o meu setor produtivo, ele precisa avançar, ele precisa se desenvolver paralelamente ao meu setor comercial. De nada adianta eu comprar 10 fornos, 10 formas, contratar 5 funcionários, montar uma puta de uma equipe, de uma produção, se eu não tenho gente querendo comprar aquele meu produto, vocês entendem? Então, assim, ó, eu preciso crescer a demanda, eu preciso crescer a procura pelos meus produtos, e aí sim eu cresço a produção. Então, essa ideia de que primeiro eu tenho que criar uma mega estrutura para depois ter um determinado número de clientes é errada. Primeiro eu busco esses clientes com a estrutura que eu tenho hoje, e aí conforme esse número de clientes, esse número de pedidos vai aumentando, aí sim eu vou buscando formas de aumentar o meu setor produtivo, a minha produção. Tá certo? Então, beleza. O primeiro passo para você é tipo assim, não é você sair se equipando toda, investindo em forno, investindo em tudo isso, tá bom? Gastando o que tem e o que não tem, se endividando, como a gente vê muita gente fazer. Na verdade, gente, o investimento inicial no nosso tipo de negócio, ele é mínimo,
ou quase inexistente. Para quem tem dúvida, essa live sobre os ingredientes que a gente precisa, sobre os materiais eletrodomésticos que a gente precisa para iniciar, eu falei sobre isso na segunda-feira, no nosso primeiro episódio dessa 7ª temporada, e tá salvo lá, tá bom? Então vocês podem ver. Mas é um liquidificador, uma geladeira, um forno, independente do tamanho do seu forno, uma forma qualquer. Eu mostrei para vocês as formas que eu usava na casa da minha mãe. Então não tinha padrão entre as formas, mas foi o jeito que eu comecei. E olha, eu até poderia naquela época ter pedido para minha mãe comprar umas formas padronizadas para mim, mas não, eu comecei com aquilo que eu tinha e eu fiz dar certo dessa forma, e é assim que eu ensino vocês a fazerem. Começar com aquilo que vocês têm. Conforme o negócio vai dando certo, vai evoluindo, aí vocês vão reinvestindo no próprio negócio. Então, o que acontece? Eu não quero que vocês saiam fazendo esse monte de investimento. E agora, depois de ter falado para vocês o que vocês não devem fazer, eu vou falar, então, qual é o jeito que vocês devem fazer, tá? Lembra que eu ia dar um passo a passo aqui para vocês, dar um norte do que vocês já podem fazer para iniciar o negócio? Então, a gente já vai começar a falar sobre isso. E eu vou dar 2 dicas de cada setor. Lembra que a gente falou do setor da produção e do setor da comercialização, do setor produtivo e do setor de vendas? Então, eu vou dar dicas sobre esses setores agora para vocês. Então, dentro do setor produtivo, a dica número 1 seria o quê? Conhecer, adquirir e se familiarizar com os ingredientes básicos. Farinha de aveia, farinha de coco, farinha de amendoim, açúcar demerara, açúcar mascavo, chocolate 50%, mas, obviamente, principalmente com a biomassa de banana verde, que é a grande protagonista aqui do nosso negócio, tá bom? Então, coloque ela na sua vida, não só em receitas doces, mas em receitas salgadas. E é assim, primeiro, gente, como eu sempre digo, a gente se apaixona por ela, por tudo que ela faz pela nossa saúde. Depois, pelos benefícios ali todos que a gente começa a usufruir, né? E depois, pelos benefícios dela na culinária. Então, quem é aluna minha que está aqui vai até confirmar isso para vocês. A gente começa ali, aí daqui a pouco a gente se vicia nela e a gente começa a colocar no caldo, no feijão, no arroz, no frango, na carne. Pode ver, as minhas alunas, elas vão já aparecer dizendo assim, é isso mesmo, sabe? Então, a gente vai cada vez mais descobrindo novas formas de usar a biomassa na nossa vida e vai se apaixonando por ela. E aí não tem como, tá? Além de a gente colocar, ó, sim, apaixonada por biomassa. Então, não tem, a gente vai se apaixonando mesmo, é um processo natural. E a segunda dica, dentro do setor produtivo ainda, é comece, né, a fazer algumas receitas. Vê as receitas que a gente já disponibiliza de forma gratuita para vocês. Tem receita aqui no canal do YouTube. E aí, vê o curso gratuito que vai ter. Para quem ainda não fez a inscrição na Maratona dos Doces Funcionais, faça. O link para fazer a inscrição está na minha bio aqui do Instagram. E aí vai acontecer do dia 15 ao dia 19 de novembro. Então, a gente também vai compartilhar a receita por lá. Vocês já têm essa oportunidade de testar as receitas e escolher um produto para começar. Tá bom? Então, pode ser um bolo de pote para vender no trabalho, ou para revender numa academia, ou um bolinho médio ali para trabalhar sob encomenda. Você é que vai ver o que mais se encaixa para você, de acordo com a sua realidade, de acordo com o local que você quer vender, de acordo com o seu público-alvo, né? Se você vai levar para o trabalho, é interessante que você leve em porçõezinhas menores, porções individuais, que as pessoas vão acabar o almoço e já vão querer aquele docinho. Então, sempre o que você vai vender tem que estar alinhado com aquilo que o seu público, né, o público que você vai oferecer os produtos está querendo, tá? Olha, Adriana, primeiro produto que vendi e que é meu carro-chefe até hoje, a nossa maravilhosa biomassa, meu maior lucro. Que bom, Drica, maior margem de lucro, né? Olha aí, as meninas estão falando para vocês já, tá? As meninas estão falando para vocês. Então, assim, vejam qual é o produto que vocês vão trabalhar e como vocês vão trabalhar. E aí, é uma das primeiras decisões estratégicas que você vai precisar tomar, né? Que tipo de produto comercializar? Porque você concorda comigo, né, que a dinâmica de venda é diferente de acordo com o produto que você vai escolher trabalhar? Ah, eu vou trabalhar com naked cake para eventos, sabe? Para festas. Só vou trabalhar ali nos finais de semana. Isso é um formato de trabalho. É diferente de trabalhar com bolo de pote, tá? E levar para o trabalho, por exemplo. E nada impede que lá na frente você trabalhe de todas as formas que você puder imaginar. Mas, para quem está começando, uma dica muito boa que eu dou é determine o tipo de produto que você vai começar. E aí, à medida que você vai dominando o processo, né, tanto a produção
quanto à venda desses produtos, a comercialização, aí você vai expandindo para outros sabores, outras apresentações de produtos e assim por diante. E essa decisão de que produto vender depende de outra decisão, que é a do público-alvo. Então, se você quer trabalhar, quer atender, quer levar para o seu trabalho, vocês acreditam? Se as pessoas no trabalho, a gente já sabe que geralmente buscam uma porçãozinha individual. Vocês concordam que se levar um bolo grande não vai ter saída? Agora, se você leva esse bolo e vende por fatias, já vai ser diferente. Então, sempre tenham isso em mente. Aquilo que eu quero vender tem que estar alinhado, tem que bater com aquilo que as pessoas que são o meu público estão procurando, estão querendo. Estejam atentas à demanda do público de vocês. Tá bom? Então, assim, ó, para você vender algo, as pessoas precisam saber que você existe e que você vende aquela coisa ali. Então, a venda, a gente, dentro do empreendedorismo, a gente vê a venda como um processo de ajuda. Os nossos doces, por exemplo, eles são doces que ajudam as pessoas que têm problema de intestino e que têm vontade de doce todo dia, ou pessoas que não podem consumir leite, não podem consumir trigo, pessoas intolerantes à lactose, pessoas que são intolerantes ao glúten. Então, nós atendemos esse tipo de público, tá bom? Pessoas que comem doce todos os dias, como eu, né, gente? Ainda bem que eu faço meu doce, senão eu ia estar louca por aí atrás de pessoas que fizessem doces. E eu tenho certeza que, pelo menos aqui, né, em Manaus, dificilmente eu ia encontrar uma pessoa que, além de saciar a minha vontade de doce, iria colocar o meu intestino para funcionar como eu coloco, porque eu sei que nos meus doces tem uma quantidade absurda de biomassa. Então, o público que eu decidi trabalhar são justamente pessoas como eu, e eu digo para vocês sempre o quanto que eu me sinto confortável de trabalhar com o que eu trabalho, de vender o que eu vendo, justamente porque o meu público sou eu, né? E aquilo que eu vendo, que eu oferto, é uma extensão da minha vida, é uma extensão daquilo que eu consumo. Então, são pessoas que têm problema de intestino e que têm vontade de doce todo dia, né? Porque é o que faz sentido para mim, tá? E eu vejo que tem bastante demanda para isso. Então, tem alunas minhas que estão voltadas para trabalhar com público vegano, elas fazem adaptações das receitas e atendem público vegano. Tem alunas minhas que estão trabalhando com público infantil, tem alunas minhas que estão montando kits que são mais trabalhando numa linha de presente, tem alunas minhas que trabalham com apresentações super pequenininhas que funcionam como lembrancinhas de consultórios médicos, odontológicos, aniversários. Então, gente, é incrível, assim, dá pra gente falar que poderia falar uma live inteira só sobre ideias, né, dentro do nosso negócio de doces funcionais, como que a gente consegue realmente ter várias opções de acordo com o público que a gente quer atender. Então, assim, essa é uma decisão de cada um. Avalie aquilo que faz sentido para você, porque tudo, gente, tem que fazer sentido antes de qualquer coisa. Tem que fazer sentido para você, tá bom? E aí depois avalie se existe demanda para isso aí na sua cidade. Porque também não adianta você falar: eu virei vegana, então para mim faz sentido atender o público vegano. E aí eu quero trabalhar com esse público, beleza. Sendo que não existe uma quantidade considerada de pessoas veganas na sua cidade. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? A gente tem que ver aquilo que faz sentido para a gente, mas a gente também tem que ver se existe demanda para isso. E aí, esse seria justamente o segundo passo. Uma vez que você decidiu o público-alvo que você vai trabalhar, aí você cria as estratégias para conseguir se comunicar, para conseguir atrair esse tipo de público. E você concorda comigo, gente, que se a gente tem um produto que a gente sabe que é capaz de fazer uma grande diferença na vida do outro, que é capaz de ajudar o outro, eu vejo como uma obrigação minha propagar isso para essas pessoas. Então, imagina só que eu descobrisse como faz os doces à base de biomassa e que eu vi que mudou completamente o funcionamento do meu intestino. Vocês acham que seria justo eu guardar essas informações só para mim? Cara, eu acho que seria um absurdo, acho que seria um pecado eu guardar esse tipo de informação só para mim. Então, quando a gente tem uma informação que pode beneficiar uma série de outras pessoas, eu vejo como uma obrigação nossa, enquanto seres humanos, propagar essa informação, levar essa informação adiante. Então, se na época que eu comecei a passar mal com os doces tradicionais, que eu descobri minha intolerância à lactose, se eu tivesse conhecido alguma Samanta, alguma pessoa que vendia doces, que eu podia consumir com equilíbrio diariamente, que não fossem trazer prejuízos para minha saúde e que colocariam meu intestino para funcionar, eu acho que eu tinha pegado essa pessoa, eu acho que eu tinha, não sei, eu abraçado, beijado muito ela, porque só eu sei o quanto que eu era rata de
de farmácia, procurando tudo que era suplemento, tudo que era remédio para colocar meu intestino para funcionar. Então, se eu, nessa altura do campeonato, tivesse descoberto alguém, meu Deus, eu acho que eu ia ser grata a essa pessoa para o resto da minha vida, né? Eu estaria extremamente realizada. Então, ainda bem, né, que eu fui atrás daquilo que fazia sentido para mim, que eu gostava de cozinhar, então que eu me joguei nessa busca por fazer produtos que eu pudesse comer, sem que pudesse trazer prejuízo para minha saúde, que colocasse o meu intestino para funcionar. Então, que bom que eu sou essa pessoa na minha vida hoje e posso ser na vida de tantas outras mulheres. Então, qualquer oportunidade que eu tenho para falar da biomassa, eu falo. Porque eu penso assim, cara, se eu não falar, será que essa pessoa não tem problema de intestino? Porque não, a pessoa não chega contigo e fala assim, oi, eu tenho problema de intestino, né? Existe um tabu em cima desse assunto, que nós estamos aí quebrando ainda, batalhando, mas assim, a maioria das pessoas, 60% das pessoas, tem algum tipo de alteração ali no funcionamento do intestino. Então, imagina, né, a probabilidade de você estar falando com alguém e essa pessoa ter algum tipo ali, em algum grau, de problema de intestino é muito grande. Então, se você deixa de falar da biomassa, você está deixando de ajudar alguém. E é assim que eu vejo o meu negócio, o nosso negócio. Agora, beleza. Como atrair o nosso público-alvo, né? E aí tem várias estratégias. Antigamente, se você não tinha uma loja, se você não tinha um ponto físico, dificilmente você conseguiria fazer uma boa renda extra com os doces. Mas hoje, né, a não ser que você saísse vendendo na rua, botasse o doce na cabeça, saía vendendo aí um a um, né? Como tem gente que vende trufa, podia sair vendendo um a um aí. Mas o objetivo aqui do que a gente está falando não é esse, definitivamente. Então, nós queremos que você tenha mais tempo com a sua família, que você tenha mais liberdade para se divertir, para viver sua vida, para acompanhar o crescimento dos seus filhos, para usufruir o conforto da sua casa, né? Então, olha só, eu, por exemplo, agora estou grávida, uma gravidez que não foi nada planejada. Estou grávida. Gente, agora imagina se eu estivesse trabalhando como dentista, né? Eu estaria, Samantha, desesperada. Como que eu ia continuar trabalhando com uma bebezinha em casa? Né? Então, isso ia me desesperar. Como que ia ficar minha renda? Fica totalmente comprometida. Por mais que eu intensificasse o trabalho agora para fazer um bom pé de meia, o tempo que eu tivesse em casa, é claro que aquela minha renda ia estar comprometida. Né? Ou então, Samantha, deixa na creche, deixa na babá. Mas a partir do momento que eu vou me tornar mãe, a escolha que eu fiz é acompanhar o crescimento da minha filha. Então, eu quero poder estar perto dela a maior parte do tempo. E aí, cara, ter um negócio em casa... Falei, meu Deus, muito obrigada. Porque existe aqui, hoje eu tenho uma cozinha, existe um espaço aqui, eu sou dona do meu tempo, eu sou dona das minhas regras, então a minha filha vai vir comigo para dentro da minha produção. Tem um quartinho, ela vai vir como se a gente estivesse em casa, ela vai dormir nesse quartinho. E ainda que não tivesse um quartinho, como eu sou dona do meu negócio, se você está trabalhando na sua casa, se você engravida agora, ou se o seu filho é pequenininho, eu tenho várias meninas, mulheres que entraram no curso porque, eu quero acompanhar o crescimento da minha filha, eu quero acompanhar o crescimento do meu filho, eu quero ser uma mãe mais presente, eu não estou me sentindo bem de estar trabalhando fora. Então, nós, principalmente nós mulheres, nós nos sentimos muito chamadas a essa missão, né? De estarmos perto ali, acompanhando o crescimento deles, o desenvolvimento. Então, não é algo que me aflige hoje em dia, saber que eu estou grávida, não me aflige nesse sentido do meu trabalho, porque ela vai vir para cá. Eu vou passar ali meu período, que eu não sei quanto tempo a médica vai me deixar em casa, não sei nem se eu vou obedecer isso, e vou vir aqui para o trabalho, e ela vai vir junto comigo e tá tudo certo. Então, vocês têm noção da tranquilidade que eu sinto por ter essa liberdade, por ter conquistado, ninguém chegou e me deu, por ter batalhado, por ter insistido nesse caminho, né? Hoje eu vou usufruir, hoje eu já usufruo dessa liberdade, desse poder de escolher, né? Que eu digo assim, que quando a gente fala liberdade, é o poder que você tem de escolha. E assim, dentro, né, das estratégias possíveis, eu defendo fortemente o quê? O uso das redes sociais, que é uma forma, gente, de você estar na casa das pessoas. Você está com o seu celular aqui, postando na sua rede social, qualquer um está com o celular por perto. Então, eu digo que é uma forma de você estar na casa das pessoas. Então, você pode fazer parcerias, você pode trabalhar com revenda, tem várias formas, né? Mas hoje, se você... se conectar ali com a sua produção, conecta a sua produção com um serviço de entrega, né? E usa suas redes sociais justamente para falar sobre aquilo que você faz, tá perfeito. Você consegue vender em escala. Então, tem gente que no início faz entrega. A Adriana estava aqui com a gente, nossa aluna, ela fazia entrega. Só que ela disse, não
tô mais conseguindo fazer entrega, porque o meu número de pedidos aumentou, então agora eu preciso colocar alguém para fazer entrega para mim. E eu fico muito feliz quando chega esse ponto, significa que o negócio de vocês está evoluindo, tá? Então, é isso mesmo, faz parte, a gente quer que aconteça isso. Então, se você começa organizando a sua produção, tendo uma boa comunicação na sua rede social, falando sobre aquilo que você faz, conseguindo se conectar com o seu público-alvo, e você associa isso a um sistema de entrega, gente do céu, né? Você aí está tendo acesso à tríade do sucesso do nosso negócio. E até aqui a Aline, é nossa amiga, a nossa aluna também falou, é muito isso. Eu escolhi acompanhar o crescimento da minha filha e abracei esse movimento todo da biomassa. É linda a mensagem que a gente passa, gratidão, Sá. É sobre isso. A Aline foi uma das alunas também que falou, Sá, eu escolhi isso para minha vida porque eu queria acompanhar o crescimento da minha filha, né? Coisas que mães fazem pelos filhos. Então, agora chegou minha vez também, né? De com o meu trabalho poder também ter essa liberdade de acompanhar o crescimento da minha filha. E aí, gente, o que é que acontece? Então, se você realmente tem a sua produção, tem a sua rede social como a sua vitrine, e você comunica isso a um sistema de entrega, você está diante da tríade do sucesso. E aí você pode potencializar tudo isso com parcerias, com impulsionamentos, com eventos para divulgar a sua marca, né? Eventos com pontos de venda. Então, são vários outros canais, são várias outras estratégias que a gente pode ir explorando, que a gente pode ir acrescentando. E é um tema tão vasto que daria uma live. A gente poderia fazer também uma live só abordando essa questão de estratégias, de como vender, de formatos de venda, né? Então, assim, se eu pudesse, como a live não é sobre isso, se eu pudesse dar uma dica prática para agora, né? Só uma dica para agora. Gente, comecem com as redes sociais. É a mais barata, é gratuita no caso. Vá registrando tudo, desde o momento agora que você está estudando, que você está querendo migrar para um outro universo. Já vá falando. Eu ensino sempre as meninas a fazerem isso. É muito legal a gente compartilhar o processo, porque as pessoas têm essa necessidade de entender, né? Porque se vocês estivessem aqui, olha só, vocês estivessem aqui, e vocês não soubessem da minha história, como que essa menina, que é dentista, veio parar aqui no universo dos doces funcionais? Vocês teriam uma imagem minha na cabeça de vocês. Mas a partir do momento que vocês sabem que eu peguei e que eu comecei a me dedicar para biomassa, porque eu tinha problema de intestino, porque eu fui descoberta com intolerância à lactose, e eu precisei fazer uma renda extra para finalizar meu mestrado. E eu já fazia os bolos para o meu consumo próprio, comecei a fazer para fora para ter essa renda extra. E aí depois comecei a realmente ter minha clientela, fidelizar cliente, comecei a amar esse processo e não voltei mais atrás. E aí abri mão da odontologia. Vocês começam a ter outra ideia sobre mim. Então, o ser humano tem essa necessidade de entender o porquê das coisas, o que tem por trás delas. Então, eu sempre ensino as minhas alunas a falem sobre vocês, o que fez, o que aconteceu na vida de vocês para que vocês hoje estejam aqui trabalhando com doces funcionais. Isso é muito interessante, tá? Ah, Sá, isso é minha vida pessoal. Não, gente, hoje em dia, pessoas se conectam com pessoas. Então, se você fica lá trabalhando de forma mecânica, que nem um robô, só dizendo que você vende alguma coisa, isso não vai dar certo. Então, você precisa tratar o ser humano como ser humano. Então, fale sobre você, fale sobre sua vida, mostre o seu processo, a sua caminhada, tá bom? Então, comecem na rede social. Ah, eu sou tímida. Começa com foto, tá? E bota um textinho legal embaixo. Fala suas emoções, o quanto você está empolgada com a descoberta da biomassa, o que você pretende fazer a partir de agora. Fale sobre isso, né? Então, as pessoas sentem isso. E elas começam a sentir vontade de experimentar também essa coisa que você está falando tão bem ou que você está falando com tanta frequência. Então, vá fazendo as receitas que a gente vai disponibilizar aqui, vá dando para sua família, vá coletando feedback, perguntando o que essas pessoas acharam das suas receitas e vá postando já, tira printzinho ali, tá bom? Da tela, dessas conversas que vocês forem pedir ali, a opinião dessas pessoas, já coloca numa pastinha lá, chama a pastinha de biomassa ou de meu novo negócio, já vai trabalhando de forma organizada. E aí, vocês dessa forma já vão estar começando a plantar a sementinha na cabeça das pessoas que acompanham vocês, que tem coisa boa vindo por aí. Sabe, mas eu só tenho 50 seguidores. Não importa, todo mundo tem um começo. Não queira começar do meio, não queira começar do final. Comece do seu começo, tá? Então, poste, independente se você tem 20, 50, 100, 10 mil, 1000 seguidores. Comece. E aí, gente, agora, resumindo todas as dicas que eu dei para vocês, porque foi muita informação. Então, quem estiver anotando, olha só. Conheça os ingredientes. Se familiarize com a biomassa. Domine a biomassa.
decida o produto que você vai começar. Decida o público que você quer atingir nesse primeiro momento. Começar com trabalho de formiguinha em relação à divulgação do seu trabalho. Seja no dia a dia ali para as pessoas que te cercam, para sua família, ao redor ali nas redes sociais, tá bom? Vá postando tudo. Antecipe nos grupos da família ali do WhatsApp. E antes de chegar já dizendo assim, olha, eu tô vendendo aqui um bolo, tá? Não é assim. Comece como quem não quer nada, tá bom? E aí, se você tem algum grupo, né? De alguma coisa. E aí, mulherada, me diga uma coisa, estou fazendo uma pesquisa aqui, vocês têm algum problema de intestino ou não e tal? Vocês vão de forma regular e sem sofrimento no banheiro, tá bom? Ah, vocês já ouviram falar de biomassa, né? É porque eu experimentei aqui, estou amando e quero compartilhar essa dica com vocês. Então, vão criando esse relacionamento, vão começando assim como quem não quer nada, tá? E aí pode falar, eu fiz um suco aqui e amei. Vocês não querem experimentar? Tá bom? Então é assim que a gente vai pela beiradinha. E aí, coisas nesse sentido. Só quis dar uma ideia para vocês, mas trabalhem com essa questão da antecipação, né? Então, assim, fale isso no WhatsApp, fale isso no Facebook, onde você estiver mais familiarizada, fale isso lá. O importante é começar. E como eu sempre digo, a gente tem que começar e a gente começa com aquilo que a gente tem e faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Mas meu celular não é muito bom para eu fazer uma boa foto. Não importa, você vai começar. Você não vai mais ficar deixando para depois. Você vai simplesmente começar. E todas as vezes que você achar, mas poxa, isso aqui não tá legal, lembra de mim e pensa, eu vou começar desse jeito mesmo. Eu vou começar dessa forma, eu vou começar com esse celular, eu vou começar com vergonha. E lembra, na zona de conforto não acontece nada, absolutamente nada. Se eu quero uma nova vida para mim, se eu quero uma vida mais próspera, eu preciso, antes de qualquer coisa, eu preciso mudar as minhas atitudes. E a coragem, gente, não é a ausência de medo. A coragem é o agir apesar do medo. Então, tá normal eu sentir medo, isso é uma proteção fisiológica do meu organismo. Né? Ele está me mantendo alerta para uma situação desconhecida, para uma situação nova. Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é desconhecido causa medo na gente. É normal. Eu tenho medos também. Cada uma tem um medo de acordo com o momento de vida que está vivendo. O que a gente não pode deixar esse medo paralisar a gente. Então, o agir apesar do medo. Eu tô com medo, mas eu vou colocar aqui no papel, eu vou ver se eu tô sendo prudente ou não. Se eu tô sendo prudente, se eu tô vendo que dá para eu fazer, mas eu tô com medo, tá bom, mas eu vou silenciar esse meu medo. Eu vou agir apesar dele, porque eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu quero chegar. E é esse tipo de sentimento, é esse tipo de pensamento que tem que mover a gente adiante, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês. É isso. Deixa eu finalizar aqui. Um beijo para vocês, tá? Tchau.